Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 29. Hoje eu quero falar, o tema da mensagem de hoje é: os poderes dos céus serão abalados. Você vai ver, inclusive, que essa expressão está nas Escrituras. Os poderes dos céus serão abalados. E eu quero mostrar para você, com bastante cuidado, bastante detalhes, com textos bíblicos abundantes, o que é que vai acontecer na terra para aqueles que perderem o arrebatamento da igreja. Você, depois que você ouvir esta mensagem, a última coisa que você vai querer é ficar aqui, perder o arrebatamento da igreja. É a última coisa que você vai querer na vida, porque o que nós vamos mostrar aqui está dentro da palavra de Deus e mostra o cenário de juízo das Escrituras sagradas para a grande tribulação. E é isso que eu quero passar com você nesta noite, da forma mais clara possível, no precioso nome de Jesus Cristo. Então vamos no capítulo 24, versículo 29 em diante. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Em outra versão, os poderes dos céus serão abalados. Verso 30: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E aí é que vem a parte mais forte, né? Verso 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Diga comigo assim: aconteça o que for, o que será pregado aqui nesta noite vai acontecer na íntegra. Pode se assentar. Eu quero deixar o pastor Bertoldo à vontade. Ele pode tanto ficar com a família como ele é muito bem-vindo aqui no púlpito, pode estar conosco aqui, bem como o pastor Abungo também pode ficar com a esposa, por causa da criancinha, como pode vir aqui para o altar. São muito bem-vindos, viu, pastor Bertoldo? Se desejar, um obreiro vai aí, te acompanha. É uma alegria ter o irmão aqui em cima conosco. Mas os dois fiquem bem à vontade. E, na verdade, são cultos até bem mais informais, por causa da necessidade até de tempo para o ensino da palavra. Os poderes dos céus serão abalados. O livro do Apocalipse talvez seja o livro que mais fala de juízo em toda a Bíblia Sagrada. É um livro composto de visões e revelações. E esse livro, desde o seu primeiro capítulo, ele começa a compartilhar revelações espirituais que um homem de Deus chamado João, um dos 12 discípulos que se tornou também apóstolo, teve com Deus numa experiência quando ainda estava preso ali na ilha de Pátimos. Agora, o livro do Apocalipse, é muito bom dizer isso, o livro do Apocalipse não é um livro desatualizado. O livro do Apocalipse é um livro 100% atual. O livro do Apocalipse fala de coisas atuais, porque como o livro do Apocalipse aborda
predições, fala a respeito de coisas futuras. À medida que o tempo avança, o livro do Apocalipse vai se atualizando também. O livro do Apocalipse vai acompanhando as eras, porque algumas coisas estão por acontecer à medida em que as eras vão avançando. Segundo lugar, o livro do Apocalipse não é um livro caduco, um livro bizarro, maluco, escrito por um velho gagá, com alucinações, com problemas psicóticos, coisas dessa natureza, como alguns cientistas querem sugerir. Pouco tempo atrás, não faz muito tempo, estava ouvindo pela televisão alguns cientistas falando sobre, perguntados a respeito das visões do Apocalipse, e alguns disseram, não, aquilo ali são alucinações, porque estar preso na ilha de Patmos naquela época era muito difícil, sofria-se muito, então alguns presos tinham alucinações como escape da realidade. O livro do Apocalipse não é um livro de alucinações. O livro do Apocalipse não é caduco. O livro do Apocalipse é atual. Todas as profecias contidas nesse livro se cumprirão cabalmente em algum momento no futuro. O que nós temos que fazer é analisar essas profecias e essas predições, esses juízos, para discernirmos de que maneira eles acontecerão. Porque diga algo comigo importante para nós caminharmos daqui para frente. Diga assim comigo: a palavra de Deus nunca diz nada incompleto. Agora pensa no que você acabou de dizer. A palavra de Deus não diz nada pelas metades. A palavra de Deus não diz nada incompleto. Tudo que a palavra de Deus diz está completo. A palavra se autoexplica, ela se autoexpressa. Ninguém precisa explicar a palavra de Deus. Eu não estou aqui hoje à noite para te explicar a palavra de Deus. Eu estou aqui para mostrar para você os textos que se explicam. Os textos que, combinados um com o outro, se autoexplicam e que, portanto, chamam a nossa atenção para o que está para acontecer. As predições desse livro estão contidas dentro de um tempo de 7 anos. Quando começa o capítulo 4 do Apocalipse, diga comigo, capítulo 4. Quando começa o capítulo 4 do livro do Apocalipse, começam as predições das coisas futuras. E como eu já disse aqui há um tempo atrás, na verdade, na primeira mensagem do mês de fevereiro, o livro do Apocalipse está dividido em 3 fases. As coisas que eram, são e hão de vir. Só que você tem que entender que isso era na época de João, ano 96 depois de Cristo. As coisas que eram, são e hão de vir. Quando as que são, as que eram, estão no capítulo 1. As que são estão no capítulo, até o capítulo 3, que são as cartas às igrejas. E no capítulo 4, quando João diz, e eu vi uma porta aberta no céu, e ele então entra dentro daquela porta e se vê dentro do templo celestial. E ao entrar dentro do templo celestial, então ele começa a ter visões futurísticas das coisas que estão por acontecer. E essas coisas que começam no capítulo 4 e vão até o final do livro, até o penúltimo capítulo do livro, até o capítulo 20, para ser mais exato, elas estão contidas dentro de um período de 7 anos que estão aí para frente, que estão por chegar a qualquer momento, e que esse período será inaugurado com a retirada da igreja da terra. Diga comigo, quando a igreja for retirada da terra, dar-se-á início a esse período de 7 anos. Então vamos estabelecer aqui alguns critérios. Critério número 1, esse período de 7 anos que Jesus chamou de grande tribulação não começará enquanto a igreja não for retirada da terra. Número 2, Jesus disse que esse período será o pior período da história do planeta e o pior período da história da humanidade. Agora, se você analisar o tanto de catástrofes, o tanto de juízos e de guerras e de extermínios que já aconteceram no planeta Terra ao longo dos anos, dá para parar para pensar quando Jesus diz
que esse período, igual a esse que virá, nunca houve na história da humanidade. E número 3, ninguém de sã consciência gostaria de estar aqui quando esse período de 7 anos começar. Agora deixa eu te explicar uma coisa, eu não vou poder ler os textos dessa fase que eu estou falando, porque eu tenho muita coisa para falar para frente. Então vai guardando, memorizando, o DVD vai estar ali depois para quem quiser. Quando Daniel teve uma visão de Deus a respeito das 70 semanas, ele teve a experiência com Deus, quando o anjo do Senhor, Gabriel, veio a ele e compartilhou com ele a respeito do que deveria acontecer com o povo de Israel. Esta profecia veio codificada, e ela veio codificada numericamente em um número de semanas especiais, que na nossa cultura semana é semana, são 7 dias. Na cultura de Israel tem 2 tipos de semana, ou melhor dizendo, a palavra semana em hebraico, que é Shabua, significa um período de 7 tempos. Então Israel tanto tinha a semana de 7 dias que nós temos, como eles também tinham semanas de 7 anos. Então eles tinham as semanas de dias e eles tinham as semanas de anos. 7 dias era uma semana de dias, 7 anos era uma semana de anos, porque a palavra Shabua em hebraico significa as 2 coisas. Então o anjo vem a ele e fala: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para expiar o pecado, para purificar a cidade. São 70 semanas que estão estabelecidas sobre o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Quem é o povo de Daniel? Israel, o povo judeu. Daniel não era brasileiro, americano, russo, espanhol, ele era judeu. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E quando ele recebe esta palavra, o anjo subdivide essas 70 semanas em 3 períodos. Ele fala sobre 62 semanas, depois ele fala sobre 7 semanas, e fica faltando uma semana. As 69 semanas previstas já se cumpriram, porque a Bíblia diz que a 69ª semana se daria ou se cumpriria quando o ungido, o Cristo, o Messias, fosse tirado da terra. Então, quando o Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, ali estava cumprindo-se a 69ª semana. Cumpridas. E aí a profecia então agora tem um gap, um espaço de tempo, quando então a palavra de Deus fala sobre a última semana de Daniel, que é um período de 7 anos, porque as 70 semanas são 70 semanas de anos, que dá um período de 490 anos com elas juntas, somadas. O problema é que entre a 69ª e a 70ª existe um espaço de tempo, e esse espaço de tempo é o espaço que Deus abriu para encaixar a igreja. O tempo da igreja, o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, se encontra nesta pausa que há entre a 69ª e a 70ª semana. De maneiras que a história que está sendo contada é a história de Israel. A história que está sendo contada é a história dos judeus. A igreja tem acumulada 2000 anos de história, e em pouco tempo aí para frente essa história vai ser encerrada, porque ela vai ser arrebatada da terra. Israel já tem alguns milhares de anos, quase 6.000 anos, 5.000 anos e pouco de história sendo contadas. O calendário judaico, que não foi zerado pelo calendário gregoriano, porque Israel nunca assumiu o calendário romano. Quando o Império Romano estabeleceu o calendário, primeiro era o calendário romano, depois veio Júlio César e reformou o calendário, e veio então o calendário juliano. Mas tinha erros também no calendário juliano. Veio Gregório, o imperador Gregório, e o Papa Gregório, e mudou o calendário para o calendário gregoriano. Mas Israel não se submeteu a essas mudanças de calendário, e eles mantêm o seu calendário desde quando a história de Israel começou a ser contada há muitos anos atrás. Então eles já estão no ano 5.000 e tal. Então a história que está sendo contada é a história de Israel, e isto nos ajudará a entender
o que é esse período da grande tribulação, para que ele existe, qual o propósito de Deus com ele, etc. Então, uma regra extremamente importante que nós devemos guardar para prosseguir é a seguinte, diga comigo: a grande tribulação não é para o povo gentio. Vamos dizer de novo de uma forma diferente para ficar ainda mais claro. Diga comigo: a grande tribulação não é para a igreja. Porém, algumas pessoas que estão dentro das igrejas ficarão e passarão pela grande tribulação. Porque por mais que se pregue, por mais que se fale em santidade, por mais que se fale em temor de Deus, por mais que se fale em separação do mundo, por mais que se fale em evitar a contaminação do mundo, tem sempre aquelas pessoas que não ouvem, que não levam a sério, que vão continuar vivendo a sua vida cristã relaxadamente. E a Bíblia diz que o Senhor vem como ladrão de noite. E essa expressão do ladrão de noite não é para a sua volta no final da grande tribulação, mas é para o arrebatamento da igreja. E a igreja vai ser tirada da terra, sem aviso prévio. E um belo dia, e eu preguei aqui há pouco tempo atrás sobre o efeito eletromagnético na volta de Cristo. Por que a terra não vai perceber que a igreja sumiu? Porque a presença de Cristo nas nuvens e a presença dos anjos na atmosfera da terra vai causar um grande distúrbio eletromagnético, que vai desativar todo o sistema de comunicação via satélite, todos os rádios de comunicação de polícia, de bombeiro, aviões provavelmente se descontrolarão. Uma rádio pirata já causa distúrbio no sistema de comunicação de um avião. Uma rádiozinha pirata com um transmissor de 150 megawatts. Imagina a glória de Jesus, imagina milhares ou milhões de anjos circulando pelo planeta Terra, sua captura, para te sequestrar e te arrebatar, e para levar você para encontrar o Senhor nas nuvens. A glória de Deus vai nocautear o planeta Terra. E por isso então não se perceberão, porque os distúrbios serão muito grandes. Tempestades diversas, terremotos, vulcões em erupção, e tsunamis, e etc. E até eles calcularem todos os prejuízos e descobrirem que você não está nos escombros do terremoto, que você não está nos escombros do tsunami, que você não está nos destroços dos aviões que caíram, e etc, etc. Já se passaram meses, e você já está longe há muito tempo nas bodas do Cordeiro, celebrando o Senhor e recebendo o seu galardão pelas suas obras. Digam graças a Deus. Mas aonde nós vamos chegar? O livro do Apocalipse, por isso que eu li Mateus e estou falando do Apocalipse, você deve ter entendido. Hoje vamos lidar com uma série de acontecimentos estranhos preditos no livro do Apocalipse. A maioria desses acontecimentos se dão quando 6 anjos tocam suas trombetas, fogo caindo do céu, colunas de fogo, terremotos, morte das águas, lua se tornando em sangue, o sol se escurecendo, pragas, mortes de milhares de pessoas e etc. Essas coisas simplesmente acontecem quando os anjos tocam sua trombeta misteriosamente, ou há alguma coisa que desencadeia esses juízos? Essa é a pergunta com a qual nós vamos lidar. E o que eu quero mostrar para você hoje, já falei até no rádio e etc., o que eu quero mostrar para você hoje é que esses juízos têm um gatilho, há algo que acontecerá no futuro que servirá de gatilho para o início dos juízos da grande tribulação. E o que será isso, pastor? Um asteroide de grandes proporções vai cair no planeta Terra. Pastor, o senhor é cientista formado pela NASA? Não. Tirei inclusive notas baixas em ciência. Não sou cientista, não.
mas sou estudioso da palavra de Deus. E eu vou mostrar para você hoje isto. Vou mostrar que um asteroide vai cair na Terra durante a grande tribulação. Vou mostrar para você onde possivelmente esse asteroide vai cair. Quem quer saber em que parte do planeta ele vai cair? Levante a mão. Você vai ter que ficar até o fim do culto, então. Vou te mostrar como a queda desse asteroide desencadeia o cumprimento de um versículo após o outro no Apocalipse. Então vamos começar com Hebreus capítulo 12, verso 26 e 27. Hebreus capítulo 12, versículos 26 e 27. E só aqueles crentes que não estarão aqui na grande tribulação para ver isso, digam amém, Jesus. Hebreus 12, 26 e 27. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Por que Deus quer abalar o planeta Terra? E como o próprio texto diz, por que ele prometeu que ele vai abalar a terra e os céus? Porque ele quer remover as coisas abaláveis e ele quer estabelecer as coisas inabaláveis. Deus tem acompanhado a história da humanidade desde a criação de Adão e a sua queda e etc. O crime de Caim e o desvio da natureza humana. Deus vem acompanhando a história da humanidade. E o que ele está fazendo é estocando as informações. E a própria palavra nos dá essa sugestão de que Deus vem empilhando, estocando essas informações para trazê-las a juízo no momento certo, todas de uma só vez. Veja Lucas capítulo 21, verso 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Marcos capítulo 13, versículo 25. As estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Como que pode uma estrela cair do céu? Uma estrela é milhões de vezes maior do que o planeta Terra. O que a Bíblia quer dizer com as estrelas cairão do céu? Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Segundo Pedro capítulo 3, versículos 10 a 12. Eu sugeria que você lesse esse versículo, não apenas ouvisse. Segundo Pedro capítulo 3, versículos 10 a 12, lá perto do Apocalipse. Segundo Pedro, vai para o final da Bíblia, vai voltando do Apocalipse. Segundo Pedro, de trás para frente, o quarto livro, Apocalipse, Judas, João e Pedro. Segundo Pedro capítulo 3. Quem achou, diga amém, Jesus. Segundo Pedro 3,10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Duas informações que eu quero te dar aqui sobre palavras gregas nesse texto. A primeira palavra é quando o texto diz: as obras que nela há serão descobertas. A palavra grega que Pedro usou aqui é katakaio.
E essa palavra significa o seguinte: que as coisas vão queimar numa temperatura tão alta que a estrutura dos elementos e das coisas serão alteradas e mudadas. Pedras vão derreter, árvores vão queimar, o solo da terra será alterado. Então, quando diz as obras que nela há serão descobertas, é literalmente o ato de alguém chegar com uma escavadeira grande num lugar e começar a abrir buracos. De repente você descobre que tem uma pedra ali, de repente você descobre que tem um fóssil de um dinossauro ali. Você começa a descobrir coisas porque o terreno está sendo vasculhado, cavucado. É esta a ideia, só que com fogo. O fogo vai fazer isto. É o que Pedro está tentando dizer. E a segunda informação tem a ver com a palavra dissolverão. No final do versículo 12, quando diz: os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. A palavra dissolverão aí no grego é luo, que é usado para dissolver um matrimônio. O casal está casado há não sei quantos anos, e de repente eles vão e desfazem o casamento. A palavra é luo, ou seja, é dissolver, é a capacidade de dissolver algo indissolúvel. Ou seja, Pedro está tentando, ao usar palavras fortes, palavras de sentido forte, para tentar passar para mim e para você a gravidade, o impacto dessas coisas quando elas acontecerem. Quantos graus você acha que precisa para derreter um elemento ferro, para derreter uma montanha de pedra? Quantos graus você acha que precisa para transformar uma vila habitada com casas, prédios e etc., num monte de escombros derretidos? É isso que Pedro está tentando dizer. Vai acontecer alguma coisa no futuro que vai fazer com que pedra, ferro, aço, madeira, qualquer coisa que para nós hoje parece indissolúvel, se derreta. Digo misericórdia. Então, algumas informações preliminares para você. Por 2.500 anos, mais ou menos, o homem viveu sem registro escrito. Nós sabemos que os primeiros registros escritos, pelo menos aquele que para nós é canônico, estão na Bíblia Sagrada, são os escritos de Moisés. Então, como que os homens se guiavam? Se guiavam por verem anjos, visões espirituais, profecias e revelações. Era assim que as pessoas andavam, caminhavam e se relacionavam com Deus. Não havia absolutamente nada escrito para dizer vire à direita ou vire à esquerda. Então a pessoa tinha uma experiência com Deus, e com aquela experiência com Deus, então, elas andavam por um certo tempo. Então Moisés foi o primeiro a começar a registrar as coisas, as experiências que ele teve com Deus, por uma ordem que ele recebeu de Deus. Abraão, por exemplo, nunca escreveu nada, não deixou nenhum legado escrito, nem Isaac, nem Jacó, e assim sucessivamente. Estranhamente, um historiador do primeiro século, chamado Joséfo, que deixou um legado, alguns escritos, chamado os escritos de Joséfo, ele registrou nos seus escritos que Adão teria recebido uma revelação de Deus, de que a terra seria destruída 2 vezes, uma com água e outra com fogo. E embora Joséfo não seja um escritor canônico, ou seja, os escritos dele não foram inseridos na Bíblia, mas os seus escritos têm um grande valor histórico, por causa da época que ele viveu, ainda no 1º século depois de Cristo. Sete, o filho de Adão, que nasceu depois que Caim matou Abel, teria registrado esta profecia numa pedra e num tijolo, que segundo Joséfo, foi encontrado na Síria, o que hoje é a Síria. E então você conhece a história, veio o dilúvio, algum tempo depois, e o dilúvio veio, destruiu tudo, e só salvou Noé e a sua família, e aí vem Pedro, agora, e diz para nós, que alguma coisa vai acontecer, que vai trazer destruição, não por água, não por dilúvio, mas pelo fogo, digo misericórdia. E o abalo apocalíptico do céu
é mais ou menos o seguinte: por que eu tenho que estudar essas coisas? Por que eu devo prestar atenção nessas coisas? Vamos arranjar algumas razões bíblicas para isso. Razão número 1, em Gênesis 1,14, Deus disse que os luminares serviriam de sinais. Diga comigo, os luminares nos servem de sinais. Aí vem a corrupção babilônica, porque o diabo não cria nada, o diabo não inventa nada, o diabo só imita. Então o que acontece? Como Deus criou os luminares, e Ele mesmo disse em Gênesis 1,14, que eles estariam lá para fazer separação e para servirem de sinais. O que o diabo fez? O diabo corrompeu essa ideia e começou a provocar o homem a adorar os astros. Aí, por duas razões, o diabo fez isso. Razão número 1, para desviar o homem de Deus. Razão número 2, para corromper o princípio, para que o povo de Deus passasse a ter medo de falar dessas coisas. Então, quando se fala em astros, em luminares e essas coisas, algumas pessoas já ficam preocupadas, nervosas. Isso, será que esse pastor está desviado, está falando de astrologia? Não estou falando de astrologia, não estou falando de adorar astros, não estou falando de nada disso. Isso é corrupção babilônica, isso é demoníaco, isso leva para o inferno. Estou dizendo que Deus disse que os luminares nos serviriam de sinais. Quantos estão entendendo? Número 2, Deus disse a Abraão que a sua semente seria como as estrelas dos céus, Gênesis 22:17. Terceiro, Deus usou o sol e a lua como sinais para Josué vencer uma guerra extremamente importante contra os seus inimigos, Josué 10:13. Ezequias viu o sol voltar 10 graus no relógio de Acás, como sinal de que Deus ouvira as suas orações, Isaías 38:8. E os magos do Oriente seguiram uma estrela para chegarem onde Jesus estava, Mateus 2:2. Deus sempre usou os sinais dos céus para falar com o homem. Porém, Deuteronômio 4:19, ele diz com todas as letras, para não adorar os astros. Os astros não estão lá em cima para dizer o seu horóscopo, os astros não estão lá em cima para você poder fazer a dança da chuva, a dança do sol. Os astros não estão lá em cima para você sacrificar os seus filhos ao sol. Nada disso, tudo isso é demoníaco. Os astros estão lá, os luminares estão lá, colocados por Deus, criados por Deus, para, dentre outras coisas, nos servirem de sinais. E Salmo 147, verso 4, é um dos textos mais tremendos da Bíblia. Eu não gosto de ter preferência por versículos bíblicos, porque a Bíblia é toda gloriosa. Mas esse texto ele é muito interessante. Ele nos afirma que Deus chama cada estrela do cosmo pelo seu nome. Agora, só para você raciocinar, para você ter uma ideia da mente de Deus. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem cerca de 400 milhões de estrelas. Andrômeda, que é a galáxiazinha vizinha, que está a 100 milhões de anos-luz da nossa galáxia, é a nossa vizinha, tem aproximadamente 800 milhões de estrelas. Só aí dá o quê? 1 bilhão e 200 milhões de estrelas. Curiosamente, existem outras 200 bilhões de galáxias. Algumas milhares de vezes maior do que a nossa e do que Andrômeda. Então, eu estou falando de um número que não cabe no seu computador, que não cabe em calculadora nenhuma, que não cabe em nenhuma máquina, é um número astronômico. E a Bíblia diz que o nosso Deus deu nome para todas elas. Meu Jesus, como é que você pode achar que Ele esqueceu de você? Como é que você pode achar que Ele esqueceu o seu nome? Como é que você pode achar que Ele esqueceu que você precisa pagar aquela dívida? O nosso Deus não esquece coisa nenhuma. O nosso Deus tem uma mente extraordinária. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe como atender a tua necessidade. Ele não te desamparará. Porque a mente de Deus é algo espetacular. A nossa mente não consegue compreender. Cadê os vencedores desta noite?
Agora olha isso que eu fiz questão de pesquisar para te informar. Registros de passagens de cometas pela atmosfera da Terra. Quer dizer, próximo da atmosfera da Terra. Escuta isso. Há registro de um pequeno cometa que teria atingido o Oriente Médio na mesma época em que as 10 pragas estavam atingindo o Egito. O Talmud, que é o segundo livro mais sagrado dos judeus, o primeiro é a Torá, o segundo é o Talmud, registra que pedras de fogo caíram no Egito por ocasião das pragas. E é verdade, porque a Bíblia fala sobre uma praga de Saraiva. E nós sabemos o que é. Segundo lugar, quem já ouviu falar no cometa de Halley? Levante a mão assim, no Brasil. Escuta isso. O cometa de Halley apareceu em 240 antes de Cristo, 4 anos antes, diga comigo, 4 anos antes da Batalha de Anatólia. Quem está acompanhando aqui os estudos, lembram que eu falei da importância do Império Grego nessa configuração, porque Alexandre é predito no livro de Daniel, no capítulo 8, como sendo um chifre notável num bode, e aquele chifre é quebrado e nascem 4 outros chifres, e o texto diz que de um desses chifres saiu um chifrezinho pequeno e notável, e esse chifre é o anticristo. Agora escuta isto, 4 anos antes da Batalha de Anatólia, que foi a batalha entre um dos 2 generais, entre os generais de Alexandre, os 4 generais de Alexandre que sucederam, e que, portanto, ajudou a redefinir o mapa do Oriente Médio. 4 anos antes desta batalha, o cometa de Halley passou na atmosfera da Terra, em 240 antes de Cristo. Ele apareceu também em 87 antes de Cristo. 4 anos antes, digo eu, 4 anos antes da morte de Lúcio Cornélios, um importantíssimo cônsul do Império Romano, eleito consecutivamente por várias vezes, que tem uma importância na história que não dá para falar detalhes. Terceiro, ele apareceu no ano 12 antes de Cristo, quando Herodes estava ampliando o templo de Jerusalém, ou melhor, 4 anos antes. Quarto, o cometa de Halley apareceu em 66 depois de Cristo, 4 anos antes da destruição de Jerusalém. Sexto, ele apareceu em 1910, eu pulei algumas eras, é lógico, 4 anos antes da Primeira Guerra Mundial. E ele voltou a aparecer em 1986, guess what? 4 anos antes da Guerra do Golfo Pérsico. What about it? E pelo que você vê, o cometa de Halley parece que tem esta conexão. Quando ele passa pela atmosfera da Terra, que é a cada 76 anos, 4 anos depois acontece alguma coisa. O que a Bíblia diz? Que os luminares nos serviriam de sinais. Um cometa descoberto por um astrônomo japonês chamado Minoru Honda, o nome do astrônomo, passou pelo nosso sistema solar em 9 de agosto de 1974. Esse dia na história é conhecido como o dia em que muitos líderes falharam em suas decisões. Richard Nixon deixou a Casa Branca nesse mesmo dia, desmoralizado com o escândalo do Watergate. Um dos piores escândalos da história da presidência americana, quando um presidente americano estava envolvido num complô terrorista para satisfazer o seu ego e por aspirações que não dá para entrar em detalhe. Vai lá na internet depois, digita Watergate e lê os detalhes. Nesse mesmo dia, 9 de agosto, Richard Nixon estava sendo banido da Casa Branca. Esse dia na história é conhecido como o dia em que muitos falharam em suas decisões. O que você acha disso? E esse dia cai num dia de um mês judaico chamado Av, que é considerado pelos judeus em toda a história de Israel como o pior dia da história de Israel. Todas as grandes catástrofes
que aconteceram com Israel ao longo da história se deu num dia do mês Av, que nessa época coincidiu com 9 de agosto de 1974. Coincidência? Um segundo cometa, você está vendo ali as fotos, um segundo cometa chamado Hale-Bopp, o primeiro chama cometa de Halley, o segundo cometa chamado Hale-Bopp, ele foi visto pela primeira vez em 27 de abril, visto e catalogado em 27 de abril de 1993, ou seja, alguns dias passados, o dia em que o domínio britânico sobre a cidade de Jerusalém terminou. No mesmo dia, cálculos de um astrônomo cristão mostraram que a primeira vez que ele passou próximo da Terra, porque depois que descobriram, aí foram fazer a sua rota e calcular a sua rota. Ao calcularem a sua rota, descobriram que ele passou próximo da Terra pela primeira vez há 4.200 anos atrás. Imagina, quando um velhinho meio biruta, que os outros pensavam que era biruta, estava construindo a arca. Ele saiu dos limites da nossa galáxia no Pentecostes em 1998. Segundo a tradição judaica, um cometa passando pela constelação de Orion, como o Hale-Bopp fez, é sinal de destruição da Terra, segundo a tradição judaica. E eu estou dizendo tudo isso, e não se esqueça que foi Jesus quem falou que haveria sinais no céu, e que os poderes dos céus seriam abalados. Diga comigo assim: nós precisamos conhecer essas coisas. Joséfo ainda disse algo, um historiador muito importante, por isso que eu estou citando ele várias vezes. Joséfo disse que antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, um cometa, que hoje nós sabemos que é o Hale-Bopp, foi visto circulando pela atmosfera da Terra por aproximadamente um ano. Parte a olho nu, parte com o auxílio de instrumentos. Disse que uma estrela em forma de uma espada, que nós sabemos hoje que é uma estrela cadente. Quando uma estrela cai, o que acontece? Para nós, hoje que temos um certo conhecimento de ciência, a gente sabe que aquilo ali é um asteroidezinho de pequena proporção, que entrou na atmosfera da Terra, e como ele está sendo queimado pelo aquecimento dos gases da atmosfera, ele deixa um rastro de fogo. Mas para uma pessoa antiga, de 2000 anos atrás, que não conhecia nada de ciência, olhava para o céu e via aquilo ali, o que ele ia dizer? Uma estrela em forma de espada. É aquilo ali. 4 anos antes da guerra com o Iraque começar, uma estrela cadente exatamente igual àquela foi vista e registrada no Oriente Médio. O livro do Apocalipse fala, por exemplo, sobre a lua se tornar em sangue. O que será que isso significa? Atos também 2:20 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Já teve gente de dizer o absurdo de que a tecnologia avançaria tanto, que o homem ia construir colônias na Lua e de repente ia começar uma matação, um massacre, muita gente ia morrer na Lua, e é por isso que a Lua ia se transformar em sangue. Pelo seu riso, já dá para saber que é um absurdo, não é verdade? Então, o que a Bíblia quer dizer com a Lua se converter em sangue? Quando um eclipse acontece, olha para lá, quando um eclipse total da Lua acontece um fenômeno, que é a Lua aparecer na sua plenitude avermelhada, com vermelho sangue. Isso significa que os eclipses também nos servem de sinais. Então vamos ver o que isso significa. Segundo Israel, porque Israel, diga comigo, Israel é o relógio de Deus. Segundo Israel, a cultura judaica, o eclipse do sol sugere problemas mundiais. Eclipse lunar sugere problemas com Israel. Em 1998, quando houve 3 eclipses da lua, foi o pior ano para Israel contra o Hezbollah e o Hamas. O máximo de eclipse possível num ano entre a Terra, a Lua e o Sol são 7. Segundo os astrônomos, eu tirei isso aqui da página da NASA. Segundo os astrônomos,
o máximo possível de eclipse num ano são 7, entre Terra, Lua e Sol. No século XX, esses 7 eclipses num ano só aconteceu somente 2 vezes, 1917 e 1973. Quer saber o que aconteceu nesses anos? 1917, o comunismo assumiu o controle da Rússia. Promulgação da Declaração de Belfort, que dava a Israel o direito de voltar para a Terra Santa. Só voltaram em 48, mas foi votada em 1917. A Primeira Guerra Mundial chegava ao fim em 1917. Agora olha 1973. Os Estados Unidos se retiravam do Vietnã. Depois, 100 mil pessoas morreram por causa de uma seca histórica na África. Escuta isso, Abungo. Nos países Chad, Etiópia, Mali, Mauritânia, Senegal e Burkina Faso. 100 mil pessoas morreram de fome. Augusto Pinochet, lembra do baixinho? Subia ao poder no Chile e deixava aquele rastro de destruição que quem pelo menos acompanha um pouco da história sabe. E por fim, acontecia a tão famosa guerra do Yom Kippur, em 73, quando países árabes se juntaram para destruir Israel, e por um triz, Israel não foi riscado do mapa. É uma das batalhas mais famosas na história de Israel, quando Israel só venceu porque Deus prometeu que Israel não será destruído. Quando países como Síria, Egito, Líbano, Iraque e o país do petróleo, Arábia Saudita, se uniram com um poder de fogo extraordinário para destruir Israel, para expulsar Israel dali, destruir Israel. E eles pegaram vários aviões de guerra, caças de guerra, e transportaram para o Egito e deixaram todos lá estrategicamente preparados para levantar voo, todos ao mesmo tempo, e começaram um ataque em massa em Israel, de norte a sul, leste a oeste, para não dar a Israel a oportunidade de se defender. O que aconteceu? Fica até arrepiado. O serviço secreto de Israel descobriu onde é que estavam os aviões. E eles treinaram a semana toda de noite no escuro, sem ninguém saber, treinando os pilotos a levantar voo e aterrissar no escuro com as luzes apagadas. E numa madrugada, sem ninguém saber, os caças israelenses voaram até o Egito, quase perto do chão, de noite com as luzes apagadas, e bombardearam a pista de decolagem. Os aviões estavam todos inteiros, mas não podiam decolar. Israel derrotou todos eles com a bênção de Deus. Diga comigo, meu Deus é demais. Jesus, tremendo. O que a Bíblia fala sobre isso, irmãos? Pastor, por que o senhor não vai direto ao ponto, pastor? Eu quero saber onde vai cair o cometa. É que se eu não te der uma base, um fundamento bíblico, histórico, você não vai saber como que eu cheguei naquela conclusão. Então eu estou dando para você um fundamento forte, para você acompanhar o meu raciocínio e entender como que essa conclusão, como que esta revelação é concluída. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre essas coisas. Primeiro, Daniel 12:1. Haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Falando da nação de Israel. Haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. E a Segunda Guerra Mundial, e os holocaustos da Segunda Guerra Mundial. Mais de 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, em campos de concentração, em câmaras de gás, queimados vivos, decapitados.
Quer dizer que vai ter uma tribulação pior do que o que os judeus passaram na Segunda Guerra Mundial? Yes. Pior. Qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Digam amém. Isaías 13:9, eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Versículo 10, pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Parece que nós estamos lendo Jesus em Mateus, não é verdade? Não, é Isaías. E versículo 13, Isaías 13:13, parece até coincidência, né? Isaías 13:13, escuta o texto. Pelo que farei estremecer o céu. Está prestando atenção? Escuta isso. E a terra se moverá do seu lugar. Eu não consigo imaginar um evento que mova a terra do seu lugar. Alguma coisa vai acontecer no futuro, e nós já sabemos o que é, porque segundo os próprios cientistas, só um asteroide de um tamanho proporcional, colidindo com a Terra, pode nocautear a Terra do seu eixo. E a Bíblia está me dizendo que a Terra, na sua órbita ao redor da Terra, vai acontecer alguma coisa e ela vai se mover do seu lugar. E provavelmente para mais próximo do Sol. Porque uma das coisas que vai acontecer na grande tribulação é que a temperatura do planeta Terra subirá 10 vezes mais. Perdão, 7 vezes mais. 7 vezes mais. Qual é uma temperatura, digamos assim, não é nem ideal, suportável aqui no planeta Terra? Suportável. 100 graus Fahrenheit. O ideal é 75, 80, né? Na Flórida dá 100, no Texas dá 100. Eu peguei 98 graus no Texas, em Houston, numa viagem que fiz lá por ocasião do verão. É terrível, mas é suportável. 100 graus, vamos estabelecer como limite. Agora, você consegue imaginar 700 graus Fahrenheit? Pelo que farei estremecer o céu e a terra se moverá do seu lugar. Isaías 13:13. Por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então uma grande tribulação, tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Diga comigo assim, Agora, o que é que dispara esse gatilho? Pergunta para o seu vizinho aí, o que é que dispara esse gatilho, será? Abra comigo, Apocalipse capítulo 8. Não deixa de abrir a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Quem achou? Aleluia. Tiver uma Bíblia sobrando aí, puder emprestar para esses campeões ali, ó, que eles estão sem Bíblia. Estou com dó que eles não estão acompanhando. Vou emprestar para eles aí. Aí, maravilha. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 8,
versículo 7. Diga comigo, 7. Então agora acompanha comigo. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. A palavra grande aqui no grego é mega. Você conhece muito bem a palavra mega. Mega isso, mega aquilo. A palavra mega no grego quer dizer algo extremamente grande. Verso 9. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Escuta aqui, só a frota americana passa de 5.000 embarcações. A frota americana, fora a europeia, asiática e por aí vai. João está me dizendo que vai cair alguma coisa no mar que vai destruir a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, verso 10, e caiu do céu uma grande, mega de novo, estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, verso 11, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, que quer dizer amargura. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora volta algumas páginas, no capítulo 6 de Apocalipse, para nós entendermos, vermos a lista dos juízos. Quem achou Apocalipse capítulo 6? Ok, fica com ele aberto aí, olhem para mim aqui. Eu fui num site de astronomia e fiz uma pesquisa. E eu tenho lá em casa um vídeo produzido aqui nos Estados Unidos. Eu ia trazer, mas como não deu tempo de legendar a parte que eu queria, me tomar muito tempo, então eu desisti. Um vídeo produzido aqui nos Estados Unidos. Eu gravei, por acaso, quando o Alexandro, filho da irmã Aldécia, me ligou lá em casa um dia e falou: pastor, o senhor está em casa? Estou. Corre na Comcast, no canal tal, direitinho, corre lá e olha o que está dando. Eu corri lá, localizei e achei. Um grupo de cientistas do mundo inteiro dando uma entrevista a respeito de um asteroide que eles suspeitam que está vindo em direção à Terra. Não era João que estava dizendo, ou um pastor de uma igreja. Cientistas de vários lugares do mundo. E um deles disse o seguinte: o repórter perguntou: escuta, há a possibilidade de cair um cometa na Terra? Aí aquele cientista disse o seguinte: a pergunta aqui, meu querido, não é se um asteroide vai colidir com a Terra, é quando um asteroide vai colidir com a Terra. O negócio não é se, é que dia, quando. E as especulações são diversas. Uns chutam 2012, outros falam 2018, 2021, enfim, especulações diversas. Mas definitivamente, a NASA sabe de alguma coisa que não está dizendo. Como é que eu suspeito disso? Porque em 2006, um astrônomo chamado Shoemaker, Dr. Shoemaker, fez uns cálculos e previu que um asteroide ia colidir com Júpiter no ano de 2006. Riram dele porque
alguns calcularam a mesma rota daquele cometa e disse que não tinha a ver, que aquele cometa ia passar muito longe, inclusive do sistema solar. E ele disse: esse cometa vai voltar na data tal, no dia tal, e ele vai colidir com Júpiter. Só que ele fez essa previsão, tipo, 5, 6, 7 anos antes. Criticaram, todo mundo esqueceu. O tempo foi passando. Quando deu aproximadamente alguns meses, os telescópios do mundo inteiro começaram a captar a imagem do asteroide. E aí começaram a fazer os cálculos e descobriram que realmente eles tinham errado nos cálculos, que aquele cometa não ia passar tão longe do sistema solar como eles pensaram. Resultado: no dia dito, previsto pelo Dr. Shoemaker, esse asteroide, chamado Shoemaker-Levy 9, colidiu com o planeta Júpiter e deixou um buraco na atmosfera do tamanho do planeta Terra. Pastor, então esse asteroide era do tamanho da Lua? Não, esse asteroide era do tamanho do Texas. Partiu em 4 pedaços por causa da força gravitacional de Júpiter. Ele partiu em 4 pedaços, e os 2 pedaços maiores, quando colidiram com o planeta, deixou um buraco na atmosfera de Júpiter do tamanho do planeta Terra. E aí eu fui ler o que é que eles dizem. O que aconteceria, hipoteticamente, se um asteroide viesse colidir com o planeta Terra? O que eu vou mostrar para você agora é o que os cientistas dizem, hipoteticamente, se isso acontecesse. Não estou falando agora nada da Bíblia, escuta isso. Se um asteroide de uma certa proporção se chocasse com o planeta Terra, ele destruiria ilhas, arrasaria com várias megacidades, destruiria pequenos países à beira de costas, países banhados por água, sumiriam todos do mapa. Escuta isso: se um cometa não muito grande, eles alegam que do tamanho aí de uma wagon, de um truck. Imagina um cometa do tamanho de um truck, de uma caminhonete, um desses trucks grandes que tem aí, um cometinha daquele tamanho. Se ele caísse, eles dizendo, na costa leste do México, o que aconteceria? Todos os países da América Central seriam destruídos imediatamente. Segundo, toda a costa leste dos Estados Unidos até a Filadélfia seriam completamente inundados. Todo o norte do Brasil até o sul da Amazônia seria completamente dizimado. E 2 horas depois, um tsunami invadiria a Europa. Do tamanho de uma caminhonete, um asteroide que caberia nesse púlpito aqui. E se vier um, como João está dizendo, olhei e vi uma mega estrela ardendo em fogo. Segundo lugar, ou terceiro lugar, esse cometa atingiria a atmosfera da Terra numa temperatura de 280 graus Fahrenheit. Quarto, explodiria ao atingir a Terra, jogando material derretido de volta para a atmosfera. Tanto faz se cair na terra ou no mar, o estrago é o mesmo. Quinto, a temperatura da Terra, isso aqui é suposição dos cientistas. Você pensa que eu estou lendo o Apocalipse, né? A temperatura da Terra, numa grande região próxima à queda, atingirá aproximadamente 700 graus Fahrenheit. Sexto, todo material lançado na atmosfera
cairia de volta na terra, incendiando cidades e florestas. 7º, os únicos sobreviventes seriam aqueles que se escondessem dentro de abrigos nucleares, cavernas profundas em altos de montanhas. 8º, uma poeira muito espessa cobriria a atmosfera, escondendo o sol e a lua por meses. Haveria uma noite tão negra como jamais houve. 9º, o suprimento de comida seria destruído e pessoas morreriam por não ter o que comer em todo o planeta. Países pobres seriam os primeiros a sofrer mortes em massa. Agora escuta isso, olha para aquele slide ali. Olha para isso aqui. Inauguração do cofre de semente na Noruega. 26 de fevereiro de 2008. Um cofre de sementes contra catástrofe, construído para proteger milhões de sementes de comidas contra mudança de clima, guerras e desastres naturais. Inaugurou terça-feira, escavado profundamente dentro de uma montanha no Ártico, no remoto arquipélago de Svalbard, na Noruega. Sabe o que eles fizeram? Eles foram no alto de uma montanha, na Noruega, onde a temperatura é ideal para conservar sementes vivas. Cavaram um buraco profundo no alto da montanha, com muitos metros de profundidade. Construíram um grande cofre, como se fosse um lugar para armazenar coisas. E começaram a reunir sementes de alimentos de todos os países do mundo. O Brasil mandou caixas de sementes para lá. Isso deu na televisão. Lá dentro hoje tem sementes de todo tipo de alimento importante, ligado a certas culturas, comidos no mundo inteiro. Estão guardados ali dentro, a centenas de metros de profundidade, no alto de uma montanha gelada na Noruega. Por que será? Esse projeto custou 2 bilhões de dólares. Custeado pela União Europeia com a ajuda de países de outros continentes. Por que eles gastariam 2 bilhões de dólares para construir um cofre no alto de uma montanha gelada na Noruega? Número 9, e último. Segundo a revista Astronomy, que afirmou no dia 26 de fevereiro de 2004, um objeto com meia milha de comprimento tem o poder de uma bomba nuclear de 1 milhão de megatons, o bastante para pôr em risco todo o globo terrestre. Como você não é cientista e não tem a menor ideia do que é 1 milhão de megatons, eu te diria que a bomba de Hiroshima tinha 16 quilotons. Muito, muito, muito menor do que 1 megaton. E ele está dizendo que se esse objeto caísse, ele teria o poder de 1 milhão de megatons. Agora escuta isso, que isso aqui eu pesquisei, eu também não sou cientista. A bomba de Hiroshima tinha 16 quilotons. A bomba que explodiu em Hiroshima destruiu a cidade, 16 quilotons. Como eles ainda não tinham experiência em enriquecer o urânio, só 6% da massa crítica explodiu. 6% de uma massa crítica de 16 quilotons, que está a quilômetros de distância de 1 megaton, destruiu a cidade de Hiroshima e está matando gente até hoje com a radiação que ficou no solo. Agora imagina um objeto caindo no planeta Terra com o poder destrutivo de 1 milhão de megatons.
Seria como pegar milhões e milhões de bombas de Hiroshima, colocá-las espalhadas no globo terrestre e detoná-las todas ao mesmo tempo. Você pode dizer misericórdia? Então vamos ver agora, você viu a opinião dos cientistas, vamos ver agora o que a poderosa palavra de Deus diz. Apocalipse capítulo 6, versículo 13. Digam: Deus, tem misericórdia de nós. Apocalipse capítulo 6, versículo 13. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, para onde que os cientistas dizem que os sobreviventes iriam? E os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha o cenário do Apocalipse de destruição. Número 1, destruição dos navios. Apocalipse 8, 9. Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Que é isso? Tsunami. 2, águas se tornando amargas. Apocalipse 8, 11. O nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Ou seja, uma alteração no pH da água. 3, escurecimento do sol e da lua. Apocalipse 8, 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente o da noite. Número 4, saraiva caindo do céu. Tudo isso o cientista disse que aconteceria se o asteroide viesse. Lembra? Apocalipse 6,13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte faz cair os seus figos verdes. O aquecimento da terra. Apocalipse 16, 9. E os homens foram abrasados com grande calor, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Agora, por gentileza, abra Isaías 30, 26, corre, porque meu tempo está indo embora. Isaías 30, 26. Vai dando amém quem achou. Isaías 30, 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a contusão do seu povo e curar as chagas das suas feridas. O que o cientista disse se esse cometa viesse? Que a região ao redor desse cometa, uma região longa, que a Bíblia fala que é a terça parte da terra, alcançaria 700 graus Fahrenheit. Isaías diz que vai acontecer algo
e que a temperatura subirá 7 vezes. Para onde os homens correriam quando isso acontece? Apocalipse 6, 15 e 16. E os reis da terra e os grandes e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles se esconderão em esconderijos antimísseis e cavernas em montanhas. Número 2, existem vários abrigos antimísseis nos Estados Unidos, principalmente Texas, Nevada e Virgínia. Quem já viu em prédios, aqui em Boston tem inclusive, você chega num prédio, tem aquele sinal, que é considerado sinal atômico, né? Ele é amarelo e preto, e ele é como se fossem uns triângulos assim, encaixados um no outro. Aquele sinal, quando você vê, aquele sinal significa que ali no basement daquele prédio tem um abrigo antimíssil, um abrigo antinuclear. E um belo dia, quando for anunciado que alguma coisa vai acontecer, as pessoas vão correr para esses abrigos, que são limitados, cabe um número X de pessoas, e elas se esconderão ali. E todos os demais que estiverem em lugares abertos, em qualquer lugar que não seja esses abrigos, serão instantaneamente exterminados. Agora, eu queria te dizer o seguinte: pastor, não dá para falar sobre uma campanha da vitória, alguma coisa assim? O que eu estou fazendo aqui nesta noite não é te assustando, tentando colocar medo em você, te apavorar, porque na verdade não fui eu que inventei essas coisas. Eu estou apenas lendo o que está escrito. O que eu estou fazendo aqui hoje como pregador é dando a você motivos de sobra para você não perder o arrebatamento da igreja. Porque se você perder o arrebatamento da igreja, no dia que esse asteroide chegar, a primeira pessoa que vai vir na sua mente é o pastor Jefferson. Meu Deus, não é que aquele careca estava certo? E eu não quero que você fique para comprovar. Meu desejo e o desejo do coração de Deus é que você esteja longe daqui quando essas coisas acontecerem. Porque isto vai acontecer para julgar Israel e para julgar as nações. E para tratar com os pecados das nações. Tudo isso que você vê que parece que vai ficar impune, tudo isso será cobrado. Todas essas abominações de homossexualismo, lesbianismo, abusos sexuais, abuso de criança, assassinatos em massa, extermínio de todo tipo, tudo isso será cobrado. Porque no dia em que Deus se levantar para julgar a terra, não tem grande nem pequeno. Todo mundo será chamado a juízo. Quem está entendendo? São 10 horas, você quer que eu termine ou você quer saber onde que vai cair esse meteoro? Onde será que vai cair esse meteoro? Será que existe na Bíblia alguma pista para nos ajudar a saber onde provavelmente vai cair esse meteoro? Fala igual a Thaís, ele fala: conta, pastor. Escuta isso, coloca ali o primeiro mapa, o mapa mundi. Eu vou te mostrar um raciocínio que segue um processo de eliminação. Porque o raciocínio está baseado no seguinte: eu já mostrei para você em estudos anteriores que o reino do anticristo será no Oriente Médio. Ali está a sede do reino do anticristo. Pastor, não vai ser na Europa? Lamento, não vai ser na Europa, não vai ser em Nova York, nem em Valadares. I'm sorry. Vai ser no Oriente Médio. Então veja bem,
toda essa descrição de todos esses acontecimentos se dão no reino do anticristo. Então, duas coisas, dois princípios básicos, por isso que nós vamos por eliminação. Princípio número 1, não pode ser muito longe do Oriente Médio, porque esses efeitos não chegariam lá. Número 2, não pode ser perto demais do Oriente Médio, porque onde esse cometa cair, destrói tudo ao redor. E no final da grande tribulação, o reino do anticristo estará lá, as nações reunidas com ele estarão lá, e Cristo vai voltar lá em Jerusalém, e ele vai destruir o anticristo e prender Satanás por 1000 anos. Então tem que ser em algum lugar ao redor dali, para manter os efeitos lá, sem destruir o lugar. Quem está acompanhando? Então vamos por eliminação. Número 1, poderia ser no mar Mediterrâneo, porque o texto diz que essa grande estrela cai no mar. Poderia ser no mar Mediterrâneo? Eu diria que não, porque isto instantaneamente destruiria todo o Oriente Médio e aniquilaria com todo o processo histórico, com todo o processo profético, e todas as profecias estão concatenadas para se cumprir ali. Então não pode ser no mar Mediterrâneo. Vocês estão vendo lá a setinha, vai acompanhando, que é aquela região que você conhece: Israel, Turquia, Síria, Jordânia, Egito, Iraque, Irã e por aí vai. Poderia ser no Golfo Pérsico, que também é aquela região ali envolvendo, também não pode ser, porque esta é a região do petróleo, que será a principal razão do porquê o anticristo se apoderará da região. Daniel 11:24, o texto não diz claramente, ele vai atrás do petróleo, mas o texto diz que ele se apossará dos lugares férteis da província. E com uma pesquisa em hebraico, você descobre que a palavra fértil em hebraico, mashimon, é a mesma palavra para óleo, petróleo. E a palavra província é Medina em hebraico. Então ele está dizendo em hebraico literalmente, ele se apropriará de Mashimon Medina. Ou seja, a cidade que mais produz petróleo no mundo chama, coincidentemente, Medina, na Arábia Saudita. E a palavra Mashimon quer dizer petróleo. Então está muito na cara que essa jogada do comprar e vender e etc. tem a ver com petróleo. Porque quem controla o petróleo mundial, controla o mundo. Estão me acompanhando? Muito bem. Isso também destruiria os países importantes para o cumprimento profético do tempo do fim, como o Irã, Iraque, Arábia Saudita e até mesmo Israel. O rio Eufrates terá que secar para a passagem do exército do anticristo contra Israel, e os espíritos presos debaixo do rio Eufrates terão que ser soltos, Apocalipse 9:14. Poderia ser na região do Mar Negro, ou Mar Cáspio, olha para o mapa. Também não pode ser, porque também aniquilaria completamente lugares que ainda estão ativos do fim da tribulação, como Turquia, Irã, Iraque, Síria, etc. Então, onde poderia ser? O que a Bíblia fala a respeito disso? Então a pista está no reino do anticristo. Passa mais um mapa, deixa eu ver se é ele. Alô? Ok, deixa aí. São duas pistas, uma bíblica e uma lógica. A pista está no próprio reino do anticristo. Qual é o reino do anticristo? Na grande tribulação. Você está olhando para ele: Arábia Saudita, Iraque, Irã, Afeganistão para a direita e Paquistão, e não Turquia, porque a Turquia é o reino do norte que vai marchar contra o anticristo, mas a Síria, Jordânia, Egito, porque ele toma o Egito também, e eu acredito, expliquei aqui, que ele vai tomar o Egito por causa das múmias? Não, por causa do canal de Suez, por onde escoa o petróleo. Ele vai tomar o Egito porque ele quer controlar o petróleo do Oriente Médio. A Bíblia diz que ele toma o Egito. Então você está olhando, você está tendo a visão do império do anticristo na grande tribulação. Então essa é a primeira pista.
Então olha só, Apocalipse 16, 9 e 10. Apocalipse 16, 9 e 10. Quem ainda tem ânimo, abra. E os homens foram abrasados com grande calor. Apocalipse 16, 9 e 10. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. Então tem que afetar aquilo ali sem destruir. Quem está me acompanhando? Ou seja, a região do Oriente Médio estará em trevas, um grande calor resultado da queda do asteroide, e boa parte do que o asteroide lançou na atmosfera está caindo de volta ali no Oriente Médio. E aí então eu fui à caça na Bíblia Sagrada de um texto que pudesse abrir esse entendimento. Então agora corra comigo para Isaías 2, versículo 10. Preciso de mais uns 5 minutos. Isaías 2:10. Vai me acompanhando. Entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Gente, parece que nós vamos ler o Apocalipse. Escuta isso. Isaías, 700 anos antes de Cristo, 800 anos antes de João escrever o Apocalipse. Escuta. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Verso 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. O que se exalta será humilhado. O que se humilha será exaltado. O que se exalta será humilhado. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, contra todo muro fortificado. Tudo isso vai para o pau, tudo isso vai por terra. Verso 16. E contra todos os navios de Tarsis. O que diz em Apocalipse? A terça parte dos navios. E contra todas as pinturas desejáveis. Está pegando a pista aí. Verso 17. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Verso 19. Presta atenção nessa. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas, nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, porque ele se levanta para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos. Onde é que os morcegos vivem? Os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem. Verso 21. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando se levantar para abalar terrivelmente a terra. Onde é que está a pista? Porque eu não tenho mais tempo. A pista está nos navios de Tarsis. Que escuta esta. A Bíblia diz que uma terça parte das naus vão afundar, vão ser destruídas. Aí Isaías, descrevendo o mesmo cenário, fala dos navios de Tarsis. E você pode abrir qualquer dicionário bíblico, que ele vai te mostrar algumas coisas. Primeiro, Isaías 23 e 24 fala profeticamente contra os navios de Tarsis, que segundo o conciso dicionário Henry, não é coisa da cabecinha do pastor Jefferson, segundo o conciso dicionário Henry,
Esses navios navegavam dos portos do Líbano para um porto em Taresos, na Espanha. Os navios de Tarsis que Isaías está falando, falam de navios e de um tráfego comercial, de um porto no Líbano e um outro na Espanha. Eu já sei que esse meteoro não pode cair no Líbano, porque destrói o Oriente Médio. Então, onde que esse meteoro vai cair? Vai cair na costa oeste da Europa. Vira, passa o coisa. Ali está parte da Ásia em cima e a Europa toda vista ali. Lá está Londres, aponta lá, Irlanda. Em algum lugar nesta região da costa oeste da Europa, esse cometa vai cair no mar. E aí vai cumprir o que está sendo predito aqui, toda altivez, toda soberba, e blá blá blá, e cá para nós, não há povo mais soberbo no planeta do que o europeu. E toda pintura desejável, isso pode ser duas pistas, só a beleza do cenário da Europa, toda pintura desejável, mas eu tenho uma outra sugestão para dar. É que o maior museu do mundo está na Europa. Dentro do Museu do Louvre, onde eu estive pessoalmente por 2 vezes, um dia inteiro no museu, você não vê 10% do museu. Existe uma seção do Museu do Louvre que dá para ver assim com meia hora. Se você ama arte, entende de arte, você vai gastar 10 horas lá. Mas um jacu igual a eu, passei lá, olhei uns negócios assim, uns garranchos, uns caras esquisitos, uns negócios estranhos. Dei uma olhadinha rápida assim e parti logo para outro canto. Aí o cara falou, mas rapaz, você não sai correndo assim não. Por quê? Rapaz, isso aqui é a seção não sei o que lá, que eu já nem lembro mais. Ele falou assim, dentro dessa seção que você está vendo aqui, que é um espaço do tamanho desse templo, ele falou, tem dinheiro suficiente para suplantar o PIB da maioria dos países do mundo. Uma dessas fotos, dessas pictures, que fica anexada a esse salão, é um salão, aí você sai por uma portinha, tem um lugar menor só para ela, que é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que é protegida por um vidro com 1 palmo de espessura, com um tratamento especial anti-flash de máquina. Você pode tirar a foto que o flash não entra. Quanto é que vale só esse quadro? Quase $1 bilhão. Sem falar alguns outros quadros lá, não sei o que, cada nome lá, de Leonardo da Vinci, do espanhol Pablo Picasso e outros, que somados todos eles juntos, eu estou falando daquela, eu não estou falando do museu todo, estou falando daquela seção, tem mais dinheiro ali do que o PIB da maioria dos países do mundo. O PIB do Brasil são $600 bilhões, não compra aquela sala do Louvre. Quem está entendendo? Conselho número 1, não fique aqui durante a grande tribulação. Conselho número 2, evite morar na Europa. Fala, pastor Bertoldo. É verdade. Amém, é verdade. Pelo fato do reino da besta estar no escuro com todos os julgamentos ocorrendo, porém ainda inteiro, tudo indica que este asteroide deve cair na costa oeste da Europa, para destruir os navios de Tarsis. Talvez seja por isso que em toda a profecia da Bíblia, escuta essa, alô? Talvez seja por isso, quem lê a Bíblia, que em toda a profecia da Bíblia não tem nenhuma menção ao oeste. As profecias falam do sul, falam do norte, falam do leste, mas não falam nada do oeste. Por que as profecias não falam nada do oeste?
porque ele não estará no mapa. A queda desse cometa, escuta isso, e eu termino agora, vai aniquilar totalmente, quando eu digo totalmente, é 100%, toda a Europa e a maioria das cidades da costa das Américas. Um tsunamizito que foi resultado de um terremoto, do movimento de uma das placas, como é que é? Tectônicas, não é isso? O movimento de uma dessas placas moveu uma quantidade de água que entrou por dentro da Ásia e matou 500 mil pessoas, com ondas de até 7 metros de altura. Esse cometa, quando cair no mar, na costa oeste da Europa, ele vai colocar dentro de Manhattan ondas maiores do que qualquer edifício que haja na cidade. Vai cruzar o oceano de ponta a ponta. Cidades como Miami, Filadélfia, Nova York, Boston, todas serão destruídas. Toda a costa do Brasil, do norte ao sul, a costa, você tem que entender que o planeta não vai ser todo destruído, porque o juízo continua até o fim da grande tribulação, mas todas as cidades costeiras serão inundadas por ondas gigantescas que matarão milhões e milhões de pessoas. Coloque-se de pé neste momento.